Que é isso? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e essa é a minha análise e nota do episódio final de X-Men 97. É assim que se acaba uma temporada. Você entrega tudo e ainda deixa um monte de promessa. Tem como reclamar de uma coisa dessas e já chega dando uma aula antes mesmo de dar play, porque a gente já repara que esse episódio final da temporada é maior que os episódios anteriores, 10 minutos mais longo, o que já é uma aula simplesmente para as outras séries da Marvel Studios no Disney Plus, que desenvolviam um monte de coisa, chegavam no episódio final, tinha muita coisa para resolver e o episódio final ainda era mais curto. Aqui não, pô, X-Men 97 sabe como contar uma história e adicionou mais tempo pra gente, e foi mais tempo bem aproveitado, viu? Nós temos pistas para a segunda temporada, muitas participações especiais, cenas de luta incríveis, momentos emocionantes e ainda um final épico para toda a história construída durante essa temporada inteira. Não tem como reclamar do que a gente ganhou. A abertura, olha só, seguindo a tradição, ganha uma cena inédita. Professor trabalhando junto com o Magneto no Vietnã. Isso sai direto de um episódio da série original, uma época onde os dois estavam trabalhando juntos e que, não à toa, foi uma época para a qual os dois voltaram na mente do Magneto. A princípio, quando eles estão dentro daquele construto na mente do Magneto, num bar, nós vemos como um Magneto, sem todas as suas memórias de volta, é uma pessoa com medo de se mostrar, medo de ser mutante, sem nenhum interesse de lutar pela própria causa, o que lembra até o Mancha Solar no início da temporada. Naquela idade, vale dizer, o Magneto já tinha passado por poucas e boas, já tinha passado por um campo de concentração, possivelmente já tinha perdido a esposa e não queria voltar a sofrer aquilo. Como ele disse em determinado momento, já quando ele era criança, chegaram com tanques na aldeia dele. Magneto até fala em determinado momento que ele teme que os sentinelas do Bastion retomem o massacre à espécie mutante. E creio que a palavra massacre não foi usada em vão aqui nesse contexto. Embora o massacre não tenha vindo nesse episódio, esse personagem ainda é uma construção, a gente chega lá. Ou é o Mephisto dessa série? Peraí. O Xavier força e usa os poderes do Magneto. Nós vemos a energia voltando ao redor do mundo. E aí é o espetáculo de participações especiais, né? Homem de Ferro e Capitão América aparecem juntos do presidente Kelly, indicando ali um vínculo próximo dos dois personagens com o governo. O que é bem interessante, né? São dois personagens que nos quadrinhos, em épocas futuras de quando a série animada dos X-Men foi ao ar, tiveram desavenças por conta de questões governamentais, como por exemplo no icônico arco da Guerra Civil, e aqui estão os dois em um aparente acordo com o governo. Isso não só é muito interessante, como também deixa portas abertas para, futuras animações aí. Marvel, expande esse universo dos anos 90 de animações aí para desenvolver histórias desses personagens. Tem muita coisa para ser contada. Quem aparece também é o Demolidor. Eu fiquei felizaço quando ele apareceu, meu queridinho, defendendo o Hell's Kitchen, que tava claramente um caos, tava uma situação de calamidade pública ali, parecia que tinha gente invadindo loja e não sei o que, porque afinal de contas o planeta tava sem energia e o Demolidor tava cuidando disso em um nível urbano. Quem aparece para ajudar ele é o Manto e a Adaga, dois personagens também de nível urbano que ganharam poderes através de drogas, e isso diz muito sobre eles. Ele tem poderes relacionados a sombras, podendo se transportar através das sombras e através daquela capa que ele usa, e ela poderes de luz, criando adagas de luz e cura. Mas esses personagens também ganharam uma série pela Marvel em live action, que foi transmitida originalmente no Freeform, uma plataforma de streaming que nunca chegou aqui no Brasil, mas conseguiu a licença desses personagens e dos fugitivos também para fazer séries da Marvel. Atualmente dá para ver a série do Manto e a Adaga no Disney Plus. Não é tão ruim não, o pior é que não se tornou uma série tão popular, talvez por não ter saído na época certa ou no lugar certo. Doutor Estranho também aparece nessas participações especiais, realizando uma cirurgia com magia, a única forma de conseguir sem energia no hospital. E eventualmente até o Pantera Negra aparece conversando com o presidente. Ele tá cercado das Dora Milaje, num visual que imita muito o visual das Dora Milaje do universo cinematográfico da Marvel, e se não me engano é a primeira vez que o Pantera Negra aparece nesse universo.
Mas esse Pantera Negra é o T'Chaka, o pai do T'Challa. Mais uma coisa que indica que há muita história ainda a ser contada nesse universo. Ômega Vermelho aparece depois dele ter aparecido no episódio em que o Magneto desliga tudo do planeta e ele é capaz de fugir da estação de energia onde estavam sugando a energia dele. Mas agora o Ômega tá junto do Dínamo Escarlate e da Estrela Negra. O que me faz até pensar se isso é uma espécie de guarda invernal, que são os Vingadores da União Soviética. É real que isso aí não parece nenhum tipo de organização oficial, em si um bando de vilões, amigos, conhecidos se juntando, mas nada impede de se tornar uma equipe mais oficial eventualmente. Psylocke também aparece e ela tá junto com o Pigmeu, o Estrela Polar e outras duas pessoas que eu não reconheci. É uma prova de que esse evento foi de fato grandioso e afetou todo o universo Marvel. E essa série animada conseguiu demonstrar isso até melhor do que algumas sagas dos X-Men dos quadrinhos. O Bastion aparece com um visual mais próximo do que eu lembrava dele dos quadrinhos. Ele tá mais máquina do que humano, mostrando que se ele tinha alguma humanidade dentro dele, já estava abrindo mão dela. E ainda faz um discurso de como ele simplesmente estava defendendo o seu lado da história. E no ponto que descia porrada no Cable, ainda quis argumentar que foi piedoso apesar de tudo. Ele podia ter criado campos de concentração, mas não, simplesmente destruiu Genosha em segundos. É aquela lógica, né? Para defender o seu, tudo é válido. Os fins justificam os meios. Quantas pessoas aí na internet e na vida real mesmo nós não vemos agindo e pensando assim também, defendendo absurdos só por se acharem do lado certo da história, e ainda os donos da moral. E o Bastion é um hipócrita falando isso naquele momento, porque ele defende o seu lado da história, defende a humanidade, ao mesmo tempo que abre mão da humanidade que tinha, revelando que na real, ele não estava defendendo o lado da humanidade mesmo, ele estava defendendo o lado dele. Isso sim, a Jean Grey renasce como uma fênix, como a Fênix. E assim, essa temporada mencionou muito a época que a Jean Grey tinha a Força Fênix e abriu mão da Força Fênix na animação original, e não teria feito isso sem nenhuma conexão com essa temporada, né? Até as aberturas dessas temporadas ficava mostrando ceninhas da Jean Grey com a Força Fênix. Pô, tinha um propósito, o propósito estava aqui nesse momento. Aliás, se nós formos separar, até as ceninhas das aberturas que mostravam o Cable lutando contra um apocalipse tinham um propósito. O propósito estava aqui nesse episódio final. O apocalipse apareceu, mas a gente chega lá. O bom é que a história foi tão bem construída que eu fui pego desprevenido. Eu não esperava que a Jean Grey voltaria aqui. Eu tava esperando que ela iria morrer mesmo. Não foi uma daquelas mortes em filme, em série, que é previsível, que a gente pensa, daqui a pouco esse personagem volta. Pelo menos dessa vez eu fui enganado e fiquei feliz em ser enganado. História boa engana a gente. Senhor Sinistro é estripado de toda a sua superioridade genética, toda a pesquisa e evolução que ele fez em si mesmo em anos e anos de pesquisa. Tudo pelas mãos da Jean Grey, o que é uma boa vingança, já que a Jean foi uma das cobaias dele. O mesmo vale para o Morfo, que mostrou a verdadeira face do vilão decrépito ali e fez o Sinistro sair em desespero só em descobrir como tinha decaído. O Morfo também tinha sido cobaia do Sinistro lá no início da série original, controlado por ele para tentar destruir os X-Men. Bastion, enfim, perde o controle das Supra-Sentinelas e vai pra porrada. Eu até pensei, pô, e se ele tirasse aquela tiara ali? Será que não resolveria as coisas? Será que ele não pensou nessa possibilidade? Será que ele não se reconectaria com as Supra-Sentinelas? Mas, pelo jeito não, o efeito da tiara é permanente. Tanto é que quando ele se transformou outra vez, a tiara se integrou com o corpo dele. No asteroide M não havia mais muita luta a ser feita, já que o Magneto e o Professor Xavier estavam desacordados. Então todo mundo entrou no jato para retornar à Ilha Muir. Muito curioso como o Ciclope manda o Wolverine se curar para não quebrar o coração da Jean. Pô, o cara sabe que a mulher
ama o outro cara e tranquilo, é um cornão. Quando a Jean avisa que o Bastion tá a caminho, ela fala: Bastion não é mais pele e metal, ele é o futuro encarnado. E essa frase é mais poderosa do que parece. Eu fiquei arrepiado, porque os mutantes, eles eram vistos como o próximo passo da evolução, o verdadeiro futuro da humanidade. Pra Jean dizer uma coisa dessas do Bastion, é como se ela considerasse que o futuro dos mutantes tivesse acabado e o futuro da humanidade mudado para sempre por conta da presença do Bastion ali, o que demonstra uma falta de esperança absurda deles naquela situação. Isso me remeteu imediatamente a um dos futuros vividos pela Moira MacTaggert nas histórias de Dinastia de X e Potências de X. É uma história bem recente, então provavelmente não serviu de inspiração para X-Men 97, mas é uma história icônica que certamente vai ser adaptado no futuro aí para alguma animação ou algum filme. O que acontece é que nessa história em quadrinhos, a Moira foi revelada como uma mutante que podia viver várias vidas. Sempre que ela morria, ela reencarnava e repetia aquela vida, basicamente resetando o universo no qual ela viveu. E uma das vidas que ela viveu acabou descambando em um futuro distópico, em que os mutantes foram praticamente extintos, mantidos apenas em um zoológico, onde, olha só, o Wolverine foi um dos poucos sobreviventes também, e eles foram superados pelos humanos, que tinham se fundido com a tecnologia para se tornar uma raça chamada pós-humanos. Isso me lembra demais o que o Bastion tentou fazer com os Supra-Sentinelas, da forma pelo menos que foi mostrada aqui na animação. Para encarar o Bastion no asteroide M, a Vampira vai com tudo e relembrando o Gambit. A temporada não deixou a gente esquecer ele mesmo. Primeiro, ela comenta com os colegas que a sorte tá sempre a favor deles, que é uma frase do Gambit. E depois, no meio da porrada, fala pro Bastion que o nome é Gambit, lembre-se disso, e ainda finalizando o combo com aquele golpe lá, que é uma assinatura do Hulk, aquele tapa sônico lá, sinistraço. Ela tá verde, o que é simbólico, ela dá aquele golpe e tá vestindo verde ainda. O que também é simbólico é que eles vão parar do lado azul da lua, que já passou por várias fases e por vários personagens no universo da Marvel. Já abrigou os Inumanos, o Vigia, foi criado pelos Skrull milênios atrás, em uma história que inclusive foi explorada mais em um arco recente das HQs chamada Empire, e tá aparecendo nos quadrinhos desde os anos 60. Só que talvez mais significantemente para essa história foi o lugar onde a Jean Grey teve o seu embate final com a Força Fênix. E é surreal como o Bastion nesse ponto aqui se transformou em um vilão de videogame retrô. E eu falo isso da melhor maneira possível, tá? Porque ele foi se transformando no decorrer do episódio e ficando mais forte, mais forte, mais forte, e os personagens tendo que bater nele, bater nele, bater nele, como se estivessem enfrentando um chefe final de um videogame de ação dos anos 90, o que é típico e maravilhoso e metalinguístico. Gênio, gênio. Na mente do Magneto, as águas frias e profundas que nós vemos são uma metáfora para as dores que ele carrega. Que metáfora forte! Outras pessoas também têm essas águas que podem ser profundas, turbulentas, e navegam por elas, e é aí que nós vemos em um barco a Vampira e os filhos do Magneto, a Wanda, Pietro e a Polaris. São as 4 pessoas vivas que têm alguma conexão com o Magneto no momento. Nenhuma delas está perto dele. A Vampira a gente sabe onde está no episódio. A Wanda e o Pietro, lá no final, são mencionados, a gente vai comentar sobre eles. A Polaris nós vimos na série original como uma integrante da X-Factor, e também o interesse amoroso do Homem de Gelo e depois do Havok. Ela ainda precisa aparecer mais. De volta ao asteroide M, a briga com o Bastion continua, e o Noturno tem uma sequência de luta que lembra bastante a sequência de luta do Homem-Aranha contra o Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Só que em vez de passar por portais para bater no vilão, o Noturno cria os portais. Jubileu finalmente tem o seu momento de relevância, e um momento que faz valer
aquele episódio dela dentro do videogame, porque ela usa o ataque assinatura da sua versão mais velha, que são seus fogos numa forma de lâmina, e ainda dá um golpe final no Bastion. Fera e os outros X-Men chegam ali com uma patada final em cima do Bastion, fazendo referência ao cavalo de Troia. Simbólico, como o Bastion é vencido por aquilo que é símbolo da sua origem, um sentinela, que está corrompido pela coisa que ele queria destruir. O Ciclope e os X-Men, então, naquele momento, mostram empatia pelo Bastion. Ciclope tendo a oportunidade de demonstrar que ele ainda não passou do seu limite. Ele não está tão perto assim de se tornar aquele líder rebelde, raivoso que ele se tornou nas HQs. Talvez essa jornada dele ainda esteja um pouco distante. Ele ainda é muito pupilo do Professor Xavier, mas não adianta pro Bastion. Para quem só enxerga maldade como ele, até empatia vira interesse. Mas não é o caso da família Loki, então já pode deixar o like aí para fortalecer o vídeo, pô. Mostrar pro YouTube que esse canal aqui vale de alguma coisa. Meu muito obrigado pelo seu apoio de sempre, por estar sempre aqui, por acompanhar essas análises, essa jornada de X-Men 97 com a gente. A gente vai falar muito sobre esse episódio ainda, mas quero reforçar o aviso que se você quiser participar das lives exclusivas da família Lokia, concorrer a sorteios, os prêmios já chegaram aqui dos sorteios, hein? É muita coisa, a hora que você ver vai ficar interessado. Tem action figures da Marvel, tem quadrinhos, e além de concorrer a isso, você também vai ter um contato mais próximo comigo. É só se tornar um apoiador da família Lokia em famílialoquia.com.br. Espero lá, vai ser ótimo ter você com a gente. Protocolos Magneto ativados, os mísseis atingem o asteroide M. O Morpho se transforma rapidamente no Reed Richards para se segurar. E cadê o Quarteto Fantástico? Eles não apareceram nesse episódio, né? Talvez estejam fora do planeta. Não seria incomum. Eu tô me convencendo que o Morpho só tá aqui nessa temporada para a produção ter desculpa para fazer participações especiais, viu? Que eu já fiz até um outro vídeo aqui no canal comentando como o Morpho é meio inútil, sabe? Ele se transforma só para apanhar, mas eu expliquei melhor no outro vídeo. Não vou me delongar nisso aqui. Os Summers se despedem numa cena mega emocionante. É uma família que mal teve tempo de se conhecer, se conectar, mas que momentos lindos que eles tiveram nessa temporada. Ou melhor, no final dessa temporada, que foram poucos episódios que eles tiveram juntos. E ainda assim a gente pôde sentir quão forte era o laço que eles criaram. É revoltante ver como na Terra, para os humanos, tudo era culpa dos mutantes. E os mutantes só foram atacados. Bastion atacou Genosha, Bastion atacou os mutantes com super sentinelas, mas tudo é culpa dos mutantes. Se você está sendo atacado, a culpa é sua. Mandou nascer por quê? O asteroide, inclusive, estava caindo para destruir a Terra, um evento de extinção. Por quê? Porque o governo estava com medo de jogarem um asteroide na Terra. Aí jogaram os mísseis. O que aconteceu? Os mísseis acabaram derrubando o asteroide. E ia ficar tudo bem. Os X-Men tinham resolvido a situação, mas não. E os heróis estarem assistindo essa situação parados é ainda mais revoltante. Homem de Ferro, Capitão América, até o Pantera Negra estavam ali. Cadê o asteroide caindo? Mostra aí. Por que eles não estão lá com um espaçonave segurando o negócio? O que essa série quer nos mostrar com isso? Acho que eles estão tentando ilustrar para nós algo que os quadrinhos muitas vezes demonstram também. Quando é um problema mutante, não tem tantos heróis se envolvendo. No caso da editora, dos quadrinhos da Marvel e tal, a questão era muito editorial, né? Bom, os Vingadores precisam estar nas aventuras dos Vingadores e não ficar se metendo nas aventuras dos X-Men o tempo todo. Mas a série animada deu um passo além. E se houvesse uma questão moral nisso tudo? E se os heróis não estivessem se metendo porque eles não soubessem qual era o lado certo? Tá tudo numa área cinza, assim. Pega o Homem-Aranha, por exemplo, que aparece ali ao lado da Mary Jane em uma ceninha olhando para uma vitrine de loja. Clássico momento, né, de catástrofe prestes a acontecer, né? Os personagens estão na rua, tudo indo para os infernos, mas eles estão vendo um noticiário numa televisãozinha na vitrine. Não há dúvidas que o Homem-Aranha ajudaria os X-Men se ele pudesse. Porém, ele só tá se informando por onde? É pela televisão. E provavelmente ele não sabe nada do que tá rolando em detalhes. A não ser que, os mutantes aparentemente estão atacando a humanidade depois do que aconteceu em Genosha. E nem ele, nem ninguém tem como entrar em contato com os X-Men naquele momento. Então, como é que o Homem-Aranha
vai se meter, o que ele vai fazer, sabe? Tá todo mundo perdido. Esse é o sentimento, tá todo mundo perdido. O Peter, inclusive, aparecendo ao lado da Mary Jane, pode dar uma grande resposta sobre a situação da série animada do Homem-Aranha. Tem algumas pessoas na internet, inclusive, que eu já vi falando que, pô, o Peter Parker reencontrou a Mary Jane, então, porque no fim da série animada do Homem-Aranha, o Peter havia perdido a Mary Jane tinha desaparecido. Mas X-Men terminou em 97, a série animada do Homem-Aranha terminou em 98. Então, muito provavelmente, isso aí tá acontecendo antes da Mary Jane desaparecer. Mais uma vez, tem muita história para ser desenvolvida aí em outras séries animadas. Marvel, libere isso aí, bora, desenvolve essas coisas. Eu expliquei mais sobre a situação do Homem-Aranha e da série animada do Homem-Aranha em um outro vídeo que eu fiz aqui também, vale a pena demais assistir. Que momento bonitinho do Morpho com o Wolverine, né? Ele se transforma na Jean Grey e diz que o ama. Será que o Morpho estava encenando ou ele realmente ama o Wolverine? A gente sabe que a relação dos dois é complexa. De toda forma, deu um calorzinho no coração. O Magneto desperta, para o meteoro e salva os X-Men e o planeta da extinção, se tornando o grande herói da temporada. Quando a gente olha em retrospecto, vê que essa temporada inteira foi do Magneto. Ele iniciou a temporada como um herói, liderando os X-Men, e terminou no mesmo patamar depois de passar por altos e baixos, ao perder o controle, ceder à vingança, mas enfim, voltando a ser um herói. Isso define o arco dramático que essa temporada quis construir para o Magneto. Não de um ex-vilão que se tornou herói, mas que acaba se corrompendo, se tornando um vilão de novo. Não, o Magneto não teve o fim de um vilão. Ele teve o fim de um herói. E o arco dele foi o de redenção em todos os aspectos, por todos os anos que ele foi um vilão na série animada dos X-Men. Qual vai ser o futuro do Magneto nas próximas temporadas? Isso é uma coisa que eu tô curioso para ver. Ainda mais ao lado do Professor X. Porque tem uma coisa aí envolvendo esses dois que a gente pensava que ia rolar nesse episódio final, né? Um tal de massacre. Seria esse o novo Mephisto? Pra quem não lembra, lá na longínqua época de WandaVision, ô tempo bom, primeira série do Disney Plus da Marvel Studios, que foi incrível e a gente pensou, nossa, era de ouro da série do Disney Plus da Marvel Studios. O que aconteceu, né? Mas acompanhando aquela série maravilhosa aqui no canal e em torno de toda a internet, foi desenvolvido um pseudo delírio coletivo. E você já vai entender por que eu chamo de pseudo delírio coletivo daqui a pouco. Que é uma parada chamada Mephisto. Uma teoria de que quem estava por trás de tudo que estava acontecendo lá em Westview era um vilão dos quadrinhos, demônio Mephisto, que estaria manipulando a Feiticeira Escarlate. Entretanto, no fim das contas, não tinha nada de Mephisto na série. Embora todo mundo pudesse jurar de pé juntos que o Mephisto estaria por trás de tudo. E isso foi em partes uma decepção, em partes o pessoal que não estava entendendo direito deu risada, olha só esse pessoal que teoriza e erra. E desde então, Mephisto virou sinônimo de uma teoria que todo mundo acredita, mas que talvez nunca vá se concretizar. Só que eu chamo de pseudo delírio coletivo porque Mephisto em WandaVision não foi um delírio coletivo. De fato, a série deu pistas de que o personagem Mephisto dos quadrinhos poderia aparecer ali. E as histórias em quadrinhos que inspiraram a série WandaVision tinham um envolvimento do Mephisto. Então tudo levava ao Mephisto. Só que a gente descobriu depois que a showrunner da série não havia lido os quadrinhos e por isso ela não sabia nem quem Mephisto era. Mas aí é outra história. O que importa pra gente é que Massacre, quando se trata de X-Men 97, faz muito sentido ainda. Ele não apareceu aqui nesse episódio final, mas pode aparecer ainda no futuro. Porque diferente de WandaVision, a produção de X-Men 97 manja dos quadrinhos sim. O que acontece nas HQs é que depois que o Xavier fica revoltado com o Magneto por ele ter tirado o Adamantium do Wolverine, entre outras coisas, Xavier entra na mente do Magneto e aí o lado ruim da mente do Magneto se funde com o lado ruim da mente do Professor Xavier e aquilo fica alojado, quase como se fosse uma segunda personalidade dentro
do Professor Xavier. E é provavelmente isso que vai ser desenvolvido nas próximas temporadas, ou até já na próxima temporada. Só anos depois que isso aconteceu nos quadrinhos, que com essa personalidade sombria do massacre dentro de si, o Professor Xavier virou meio que um vilão por conta própria, querendo usar os X-Men contra a humanidade, por exemplo. Só anos depois dessa fusão psíquica do Professor Xavier com o Magneto que surgiu o massacre naquela forma, como aquela figura que a gente conhece. E é nesse caminho aí que a série animada deve caminhar. Então, meus queridos, essa história de massacre não acabou ainda. Voltando ao episódio, o meteoro M acaba sumindo. E a gente vê o que aconteceu no planeta depois. Estão chamando o dia que aquilo tudo aconteceu de Dia E, acredito que para remeter a dia da extinção, e vemos que 6 meses se passaram. A mansão Xavier ainda está destruída, isolada, mas dá para reparar que as pessoas deixaram fotos lá, velas, homenagens, mostrando que os X-Men eram sim amados e queridos por parte da população. No rádio, a gente ouve que Graydon Creed está subindo nas pesquisas para presidente e esse é um político que já apareceu na série dos X-Men original. Ele era membro dos Amigos da Humanidade, porém foi traído até pelos Amigos da Humanidade, que é aquele grupo radical anti-mutante, quando descobriram que o cara era filho da Mística com dentes de sabre. E jogaram o maluco pra ficar com dentes de sabre e se acertar com um pai com quem ele não se dava nada bem. Agora imagine, se o presidente Kelly, que lançou os mísseis no asteroide M, era amigável com os mutantes, imagine o que um presidente Creed faria. Também é dada a notícia de que Santo Marco está enfrentando uma situação porque uma galera radical está pregando um segundo advento do Magneto. Santo Marco é um país fictício da Marvel que faz fronteira com o Brasil e que o Magneto já tomou a força nas primeiras histórias dos X-Men. Forge está listando ali novos possíveis X-Men. Nós vemos ali o Homem de Gelo, que foi um dos X-Men original, mas saiu porque não gostava muito de receber ordens do Professor Xavier. Colossus, Havok, que é um irmão do Ciclope, mas isso não foi ainda trabalhado na série animada. Exodus, que apareceu dançando em Genosha. Kitty Pryde, Magia, que é a irmã do Colossus, e em quem o Morpho já se transformou no episódio 3. Emma Frost, que já apareceu em Genosha e foi uma das sobreviventes da ilha. E Pó. Seria esse um time a ser reunido em breve, talvez para uma segunda temporada? A Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, filhos do Magneto, estão listados ali no quadro como fora do planeta, diferente dos outros mutantes que estão presumidamente mortos. Segundo o próprio criador da série, o Bill DeMaio, tanto o Mercúrio quanto a Feiticeira Escarlate são membros dos Vingadores nesse universo. E eles estariam fora do planeta lidando com a guerra entre os Kree e os Shi'ar. Daí você pode pensar, pô, e o Capitão América e o Homem de Ferro, eles não estavam fora do planeta? Provavelmente é outra equipe de Vingadores. O Bishop chega e diz que é amigo do Forge, só não ainda. De fato, a primeira vez que o Forge apareceu na série animada foi mais velho, no futuro distópico do qual o Bishop vem. X-Men e futuro distópico são coisas que aparecem muito em conjunto, não é? E ele avisa que algo ou alguém lançou os X-Men através do tempo. E quando a gente vê o que aparece depois, meio que dá para entender o que esses X-Men vão fazer em diferentes períodos do tempo, não é? A Vampira, o Noturno, Professor Xavier, Magneto e Fera estão em 3000 a.C., no Egito, onde encontram um jovem chamado Ensabanur, que me pareceu simpático pra caramba. Talvez ele se torne um dos Vingadores. Mentira, é o Apocalipse. Minha reação ao ver isso foi a mesma do Fera, falando, minha nossa, a gente acabou de sair de uma porradaria, de uma treta gigante e já foi jogado em outra, assim, sem nem respirar. Jean Grey e o Scott Summers foram pro ano 3900 no futuro, onde eles encontram a Mãe Ascani. Parece um futuro no Egito também, já dominado pelo apocalipse, mas a Mãe Ascani é a Hope Summers, outra filha deles. Parece que a família Summers está se perseguindo e se encontrando através do espaço-tempo. A história da Mãe Ascani é uma bagunça temporal, porque nos quadrinhos ela é filha do Ciclope e da Jean. No futuro distópico,
E lá vamos nós de novo. De Dias de um Futuro Esquecido. Porém, ela se salva daquela linha temporal. Mas depois de umas histórias que ela luta junto com o Capitão Britânia, ela acaba dividida no tempo. Metade dela vai pro fim do tempo e a outra metade vai para esse futuro dominado pelo apocalipse. Então a mãe Ascani é como se fosse metade da Hope Summers, que naquela realidade cria o clã Ascani, onde espalha ideias tentando sobreviver com os ideais dos X-Men. Existe uma HQ, inclusive, onde o Ciclope e a Jean Grey vão para o futuro, onde eles encontram a mãe Ascani e derrotam o Apocalipse lá, em família. Algo similar a isso, nós devemos ver sendo desenvolvido na segunda temporada. Mas quando eu digo que a vida da Hope Summers é uma bagunça temporal, não tô brincando, porque ela também, criança, aparece sendo cuidada pelo Cable e depois, mais velha, ela vem viver no presente, junto com os X-Men. Melhor nem entrar muito nisso agora. O que a gente deve ver no futuro sendo desenvolvido, então, é uma batalha contra o Apocalipse no futuro distante, com o Scott e a Jean, no passado com o Professor Xavier, o Magneto, Vampira Noturno e Fera, e no presente com outros X-Men. Inclusive, Tempestade, Morfo e Wolverine não apareceram. Talvez eles estejam em algum lugar no presente, talvez já com um Apocalipse. Porque aí nós chegamos na cena pós-créditos. O Apocalipse aparece em Genosha, falando: quanta destruição, meus filhos, quanta morte. Que o lance do Apocalipse sempre foi defender os mutantes também, à sua maneira. E ele diz quanta morte pegando a carta do Gambit, que nos quadrinhos, não coincidentemente, se torna um dos Cavaleiros do Apocalipse, o Cavaleiro da Morte. Outro personagem que também se torna um Cavaleiro do Apocalipse é o Wolverine. Por isso que eu fiz essa conexão, pô. Talvez Gambit, Wolverine e os outros dois que sumiram, Morfo e Tempestade, se tornem os 4 Cavaleiros do Apocalipse nessa história. Ou seja, na próxima temporada nós vamos ter, pelo menos parte dela, com uma nova era de Apocalipse se desenvolvendo, com os X-Men tendo que enfrentar esse grande vilão em 3 eras, no passado, no presente e no futuro. E que episódio incrível isso acabou sendo. Vamos para as notas? Eu não vou nem perder tempo, é tudo 10. Não tem como dar outra nota. Eu tô brincando, eu tô maluco, eu tô só empolgado. Eu tenho muitas teorias e hipóteses para a segunda temporada, coisas que eu não falei aqui ainda, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Comenta aqui se você tem alguma especulação e vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.